Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Consumo em Pauta, o seu espaço para entender melhor seus direitos como consumidor. E hoje o tema é muito importante: como evitar cair em golpes no marketplace e, claro, no e-commerce, né? Algo que infelizmente tem afetado milhares de pessoas todos os dias. E para nos ajudar a entender como esses golpes acontecem e, principalmente, como você, consumidor, pode se proteger, convidamos o Erlon Labati, especialista em varejo e consultor de franquias, e fundador da franqueador.com. O Erlon já é o nosso parceiro aqui, ele já falou várias vezes com a gente sobre essa questão de golpes em compras virtuais, mas hoje especificamente a gente quer falar sobre marketplace. Erlon, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter atendido de novo o nosso convite. Eu que agradeço, Angela. Sempre um prazer poder conversar com você e eu acho que sempre essa questão, né, de golpes, de fraudes, o maior caminho para se proteger, como você falou, é a prevenção, né? Então é conhecer. Então a gente ter essa oportunidade de fazer alguns alertas, né, realmente tentar contribuir é muito positivo e é sempre muito prazeroso aí conversar com você. Eu sempre parto do princípio que a informação é a base de tudo, né? Na nossa vida. Se eu tenho Exato. informação em relação a compras virtuais, posso ter menos possibilidade de cair em golpes. Não, não significa que eu não vou cair, porque eu também já caí em golpes. Então, não significa que a gente não vai cair. Mas a gente fica um pouquinho mais antenado. Mas, Ela, eu queria começar perguntando para você hoje quais são os golpes mais comuns especificamente em marketplace. Uma das coisas mais recorrentes que a gente vê de golpes é justamente quando, às vezes, a pessoa quer dar uma volta e não comprar pelo marketplace, né? Está dentro do marketplace, então ele viu o produto, ele vai comprar, às vezes pergunta alguma coisa ali pro vendedor e se não for uma empresa idônea, que é justamente, né, quem vai aplicar ali os golpes, né, normalmente não são nem empresas, né, são pessoas que estão ali querendo realmente enganá-lo, ludibriar, e começam, não, mas eu posso te fazer mais barato se você pagar direto, eu posso te dar algum benefício se nós sairmos do marketplace e a gente comprar por fora, né? Então me passa teu WhatsApp, me passa teu e-mail, eu te passo aqui. Então esse é o mais comum, né? Sempre aquela questão, você está querendo levar uma vantagem e é ali justamente que as pessoas acabam se dando mal, porque daí você sai fora daquele ambiente mais seguro. Não que seja 100% seguro, a gente vai discutir sobre isso, mas, né, principalmente os grandes marketplaces bem estruturados, então tem uma série de garantias que ajudam. Quando você sai disso, você está no mundo, está sozinho ali. Então, normalmente é isso. É uma vantagem grande, um contato, alguma coisa. Quando o vendedor tira o comprador do marketplace, daí ele fica uma vítima ali muito mais suscetível, porque não vai ter a quem recorrer, né? Mas as plataformas de marketplace, como o Mercado Livre e a Amazon, outra, eles não permitem esse diálogo, né, do vendedor passar direto a informação para o consumidor de contato direto. Me parece que não, isso não é possível, ou eu estou enganada? Não, a princípio, né, Angela, não é possível, não é permitido, então, mas assim, o ser humano, para fazer ali, às vezes, a coisa errada, dá jeito em tudo, né? Então, tem algumas formas, mas você pode fazer alguma pergunta sobre o produto, alguma informação sobre o produto, e se você digitar diretamente ali, eles vão bloquear, a inteligência da ferramenta vai bloquear. Mas você pode, em alguns casos, e a gente está falando aqui, claro, né? Sempre que a gente está falando aqui hoje, tem que lembrar disso, está falando de golpistas, está falando de bandido, Sim, né? sim. Então, está falando de bandido. Então, o que o bandido faz? Às vezes, coloca ali uma imagem, alguma coisa, uma informação que
você consegue ter acesso ali ao contato dele, né, um número. Então, por exemplo, se ele digitar lá, alguém digitar a informação, vai bloquear. Mas sabe quando tem várias fotos de produto com as especificações, você vai girando ali, eu vou ver aqui as especificações, não sei o quê. Às vezes eles colocam ali um contato, um telefone, um WhatsApp, um e-mail, e a pessoa Tá. já vê. Normalmente a plataforma, o marketplace, quando identifica isso, já vai tirar. Mas é justamente nessas lacunas em que pode acontecer ali um problema, né, justamente de uma fraude. Então, talvez a primeira dica é, se você está num grande marketplace, fique ali dentro, não queira sair fora, não queira passar seu contato, não queira, né, de alguma forma tentar essa comunicação, pegar o Mercado Livre também, sabe, você pode ter alguma comunicação, você fez a compra, e daí você tem esse contato aberto. Você fala, puxa, mas daí eu já fiz a compra, beleza, mas daí o comprador, após você fazer a compra, ele vai ter o teu contato. Então, eles podem pedir para você, cancele a compra, que eu vou te fazer mais barato por aqui. Ou faça mais uma compra com a gente, agora você já conhece, e nós vamos te vender direto, né? Tem um golpezinho ali, né, assim, básico, que realmente o que você escrever, ela não vai permitir. Mas se você escrever num bloco de notas, né, e tirar uma foto, tirar um print, anexar como uma imagem, ele não consegue fazer essa identificação imediata. Então, você vai conseguir ter essa maneira de comunicação. Tá? Então, talvez na nossa cabeça, você fala, puxa, mas quem que vai se dar esse trabalho, quem que vai fazer tudo isso? É justamente o golpista ali que faz essas coisas, né? E o consumidor que vai buscar um outro caminho, né? Acho que a gente tem que Fica deixar tentado ali a querer uma vantagem, uma né, um vantagem. benefício. É aquela velha história do golpe do bilhete premiado, né, que é tão antiga, né? É. Puxa, como que alguém vai cair? É porque ficou tentado a levar uma vantagem e às E vezes aí, essa analogia a gente pode levar para o e-commerce, para o marketplace, né? aliás, a lei de Gerson no Brasil, né? Querendo sempre, É, sempre levar uma vantagem. Mas vamos definir para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, o que é o marketplace? legal, né? O marketplace, vamos lá. Então, é um grande mercado, né? Online, aqui digital. Então, fazendo uma tradução ali quase que, né, literal, essa tradução livre é o lugar do mercado. Então, é como se a gente pensasse ali, vamos dizer, numa feira livre, né? Em que vai todo mundo para a feira e tem vários vendedores, vários feirantes lá, cada um vendendo o seu produto, mas está todo mundo naquele mesmo ambiente da feira ou do mercado municipal. Então, mais ou menos isso que acontece, só que virtualmente. Então, a gente tem este grande mercado, a gente pode assemelhar também aqui, indo para o e-commerce, né, para o nosso varejo, para um grande shopping, em que você entra e você está comprando lá desses vários lojistas que estão lá dentro. Então, aqui, quando você entra num shopping, né, físico, então você entra e você vai ter várias lojas e você vai comprar daquelas lojas. E normalmente, se você tiver lá, comprou um produto, né? Não adianta você ir e o produto veio com defeito. Não adianta você ir na administração do shopping para reclamar que aquele produto veio com defeito. Quero que o shopping troque, né? Nunca vai ter isso, o shopping trocar um produto, porque quem vai trocar é o lojista. Então a gente tem que ter essa consciência. Quando eu estou dentro do marketplace, eu estou tratando com aquele lojista, eu não estou comprando diretamente, né, o responsável no marketplace. Apesar de que agora, né, a gente tem a própria Amazon, né, que é o grande, né, talvez é o maior marketplace que, né, a gente conhece, tem muitos produtos que são vendidos, né, entregues pela própria Amazon. Própria. Ali, né, então ali a gente está falando, só que ele está ocupando um papel de vendedor, de lojista, é como se o próprio shopping abrisse uma lojinha do shopping lá dentro. Então, o marketplace é essa reunião de vários lojistas, vários comerciantes vendendo de um grande ambiente. Como a tecnologia ela vai permitindo cada vez mais, né, mecanismos de segurança, então, quando a gente tem os grandes marketplaces, esses, né, que você citou, a gente tem muita preocupação com segurança, né? O volume é muito grande, então é muito difícil de ter ali uma fraude
direta dentro de um grande marketplace, a não ser que você esteja querendo fazer alguma coisa passar por fora. Porque quando você paga, também usando os mecanismos ali, né, você tem que ver se tem essa informação. A grande maioria tem essa informação em que aquele produto tem a garantia, né, de devolução, se você ficou insatisfeito, se você não recebeu. Quem está fazendo essa garantia é o gestor desse marketplace. Então, você pagou, mas o dinheiro não foi ainda lá para o lojista que está te vendendo. É como se eles ficassem no meio aqui. Opa, então deixa eu ficar com o teu dinheiro. Quando você me falar que o vendedor entregou, daí que recebeu, que está tudo certo, daí eu vou passar lá o teu dinheiro para ele, né? Então fica muito mais fácil, a gente não tem essa preocupação de que puxa, o cara recebeu e agora nunca mais eu vou ver esse dinheiro. De novo, o que acontece? Algumas pressões, né? E o ser humano tem também. Aqui a gente falou de quem quer levar vantagem, às vezes alguém que justamente ao contrário, não quer prejudicar. Então às vezes foi feita a venda, a pessoa não recebeu ainda ou não conseguiu avaliar e a partir do momento que é feita a venda, existe essa abertura de comunicação. Então o vendedor fala, puxa, olha, libera aí o meu... dá o ok aí, porque eu preciso, por exemplo, né, receber o valor e tal. E a pessoa não querendo prejudicar, às vezes dá o ok. E daí, quando recebe, o produto não é um produto correto. Às vezes é uma falsificação. Um dos grandes problemas de marketplace é a questão de falsificação. Porque sempre fica uma discussão, né? Será que é falsificado mesmo? Será que não é? Uhum. Então, tem essa questão que é um ponto crítico aí. E, enfim, às vezes a gente vê grandes portais que eles não conseguem controlar todos os produtos, todas as vendas que estão lá. E às vezes tem produto falsificado dentro de marketplace. Mas você falou aí, você comparou o shopping com o grande marketplace. Se eu compro um produto e eu tenho um problema, eu não reclamo na direção do shopping, assim como eu não vou reclamar na direção do marketplace. Mas se eu não receber esse produto, eu tiver qualquer tipo de problema com aquela pessoa que vendeu dentro de um marketplace, aí eu posso sim reclamar com o marketplace. Exato. E devo, né? Não posso, como devo, né? Essa é uma garantia bacana, né, da gente ter no marketplace. Então, aqui, apesar de estar falando de fraudes no marketplace, né, eu acho que a gente está falando para todo mundo que vai fazer alguma compra ou está fazendo compras online, eu sempre privilegio a gente comprar no marketplace do que às vezes comprar numa loja independente, até porque a gente está vendo que os marketplaces, justamente pela segurança, eles estão ficando muito fortes. Então, muitas lojas têm as suas lojas oficiais dentro do marketplace. Então, você pode entrar dentro de um marketplace do Mercado Livre ou da Amazon e tem lá uma loja oficial da Electrolux, uma loja oficial da Adidas, uma loja oficial. Quer dizer, a própria loja está vendendo lá dentro, né? Porque você tem essas garantias maiores. Quem já sofreu ali, né, por exemplo, de não receber um produto e foi dentro do marketplace, provavelmente teve uma certa facilidade para recuperar do seu investimento. Se você comprou numa loja independente, você vai recorrer para quem? Só para aquela loja mesmo ali. E daí você tem que já ir para um nível, né, talvez jurídico, para você conseguir recuperar. Mas imagina o tamanho do desafio. Você, principalmente se for uma loja fraudulenta, aqui a gente tem que dividir essas duas questões, né? Eu estou falando de alguém que está aplicando um golpe, ou eu estou falando de uma empresa que ela não atendeu, né, satisfatoriamente a minha compra. Então, o que acontece? Às vezes é muito complicado. Bandidos criam um site e publicam e anunciam e vendem, e daqui a pouco aquele site não existe mais, porque as pessoas não receberam e você nunca vai conseguir recuperar o valor daquela compra. O Prêmio Jatobá PR 2025 decolou. Na sua 9ª edição, o Prêmio Jatobá PR mantém a missão de fortalecer as atividades de relações públicas no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases produzidos por agências e organizações que se dedicam à comunicação corporativa.
O Prêmio Jatobá PR incentiva a excelência do setor a partir do protagonismo dos seus profissionais e dirigentes. Vai encarar o desafio? Cadastre seus cases até 30 de setembro e venha fazer história com a gente. Mas há também dentro dos marketplaces, a gente não pode esquecer que existem golpistas que entram no marketplace para vender e não entregar. E há dias atrás, eu estava conversando com um advogado de um desses grandes marketplaces, e ele falou que isso hoje é um dos piores problemas que eles têm, né? De pessoas, de vendedores que se entram, né, dentro da marketplace e realmente não entregam. Perfeito. Aí eu acho que já também uma dica prática, né, dentro até do que a gente começou a conversar, ver a avaliação, né, a reputação desses vendedores. Então, uma questão, né, todos os marketplaces vão ter um ranqueamento, então, que vai te mostrar o nível de satisfação dos compradores daquele lojista específico que você está negociando. Então, né, ou é uma faixinha de vermelha, vai passando amarela e verde, ou de uma nota 0 a uma nota 10. Então, cada marketplace, que, né, seriam esses shoppings aí, cada shopping desse, cada marketplace vai ter a sua forma de ranquear. E eles vão ranquear com base no número de reclamações, com base no número de entregas, com base no número de movimentação. Então, uma dica: sempre, né, antes de comprar, verifique a avaliação do vendedor. Essa é uma questão muito importante. Então, você vê lá, puxa, tá barato, vou comprar. Deixa eu ver lá o vendedor. E às vezes você vai ver que aquele vendedor é super mal avaliado. Então, puxa, não vá a se arriscar, né? Não vale a pena, não é aquela tentação. Tá barato, tem algum motivo às vezes para estar barato, porque ele tá com uma avaliação negativa, porque não entregou, atendeu mal, demorou, enfim, teve algum problema. Outra questão que a gente pode ver também são as próprias avaliações dos usuários, né, os comentários dos usuários também sobre tanto sobre o produto. Quanto sobre aquele lojista específico. E além dali de estar dentro do marketplace, você também pode pegar aquela informação. Aqui já tem que ser um pouco mais, para quem quer ser assim um pouco mais cuidadoso, né? Um pouco mais conservador, mas é válido. É buscar informações daquele lojista na internet, que daí você vai cair no Reclame Aqui, você vai ver outras funções. Então, tem lojas que podem, às vezes, ali dentro do mercado do marketplace, eles até não estão ainda com uma nota baixa, porque eles fizeram algumas vendas, entregaram e está tudo bem. Só que é uma empresa que já está com uma péssima reputação no mercado fora dali. Então, ele entrou ali no marketplace, puxa, é bem assim, aqui ninguém me conhece ainda, então eu vou começar a fazer meu estrago. Outra coisa, eles colocam desde quando que aquele lojista está ali e qual o número de vendas. Então, puxa, ele tem lá uma nota 10, é super bem avaliado, mas ele fez 2 vendas. Puxa, isso não dá muita segurança para a gente de que realmente, né, eu posso confiar. Agora você vê, puxa, já fez, eu adoro, né, ver assim, já fez mais de 10 mil vendas e é lá um top vendedor, né, top seller, nota verdinha, e tá tudo bonito com esse volume enorme de vendas, e já tá aqui no Mercado Livre desde 2015, faz 10 anos que o cara tá vendendo lá. Puxa, então a chance de você ter um problema com esse vendedor é muito pequena, e se você tiver um problema, ele vai ter uma intenção de te ajudar a resolver essa situação. São dicas de segurança muito, muito importantes, né, dentro desse processo de compra. Agora, a gente poderia usar também como dica de segurança evitar pagar por boleto ou por Pix, usar o cartão de crédito para fazer pagamentos, também pode ser uma dica de segurança? Também ajuda, né, essa transação via. Sempre a gente vai colocando, né, você tem mais um intermediário, mais uma barreira de segurança para te
para te ajudar a se proteger nesse caminho. Como você falou no começo, nunca é garantia 100%. Puxa, se eu pagar com cartão de crédito vai ser 100%? Não, mas ele vai te ajudar, porque se você pagou no boleto, né, a situação para você recuperar aquele valor é praticamente impossível. Agora, no cartão de crédito, né, existe, pode. você pode entrar com um pedido de chargeback, dizendo que foi uma fraude, que alguém usou errado. Então, privilegiar o cartão. O cartão também aqui, né, todos os cartões hoje permitem que você crie um cartão virtual, né? Então, use muito justamente o cartão virtual para as transações dentro do Marketplace, e alguns bancos permitem o cartão de 24 horas, então você cria aquele cartão, você vai fazer aquela compra e daqui a pouco ele já não vai valer mais, isso é muito útil para a nossa segurança. Tem alguns cartões que permitem a configuração, até quando que você quer que fique ativo aquele cartão, qual o limite de transação, qual o número de transações que você pode comprar. Puxa, eu vou comprar várias coisinhas aqui na internet hoje, então eu vou limitar aqui que possa ser usado para 10 vendas, então para 10 compras, né? Então você vai usar aquele cartão e num limite máximo de R$1.000. Então você sabe que está limitado, se existe qualquer situação de uso indevido do seu cartão, ele está muito limitado o teu tamanho do risco. Então são coisas que realmente ajudam a gente ter a segurança. Eu queria alertar aqui uma coisa bem terrível que vai acontecendo, né? Que também a gente não acredita, mas assim, às vezes páginas falsas de marketplace, tá? Então não é a própria Amazon, você acha que está na Amazon e você não está. Você acha que está no Mercado Livre e você não está. Então aqui, quando você tiver realmente, né, tenha atenção. É claro que todo mundo, né, para você entrar, a gente vai digitar, vai colocar no Google, Amazon e vai entrar, mas tenha bem atenção que realmente o endereço, se você não estiver usando o aplicativo, que seja efetivamente Amazon.com, que às vezes aparece algumas outras palavras, tem, né, portal, Amazon, não sei o quê. Não, o site da Amazon não é portal, é Amazon.com. Então, tenha muita atenção se realmente você está no site verdadeiro da empresa. Normalmente esses sites fakes, eles têm uma definição de imagem que não é muito boa, né? Porque eles pegam imagens e fazem uma replicação ali, então essa é uma dica importante. Veja se você está no lugar certo, se realmente você está no marketplace, porque se você comprar numa Amazon falsa, né, não adianta toda essa segurança que a gente está dizendo, todo esse esforço que a Amazon tem para garantir as compras, você perdeu. Então, veja se você está no portal certo e se você está, e avalie sempre o vendedor que você está comprando. Agora, Erlon, vamos falar de dados também. A gente tem uma preocupação muito grande com dados e esses marketplaces acumulam os nossos dados, né? E aí eu vou contar uma historinha de um leitor que me mandou que eu fiquei arrepiada. Ele fez uma compra por um marketplace cuja entrega era gratuita, tá? E ele pediu para entregar num determinado posto dessa empresa que ele iria retirar lá. Tá? Acontece que o marketplace atrasou a entrega nesse posto. No dia seguinte, ele recebeu um telefonema dizendo que tinha havido um problema com a entrega dele, que ele precisava pagar X para poder receber o produto.
E aí ele ficou com aquilo, a pulga atrás da orelha, ele falou assim, não vou pagar nada. Ele falou que era gratuito. Como assim alguém está me ligando para cobrar uma entrega? E como assim essa pessoa sabe meus dados? Como assim ele sabe meu telefone? Como assim ele sabe o que eu comprei? Né? Ele sabia tudo. E ele esperou, horas depois ele voltou naquele posto para ver e o produto estava lá. Ele retirou o produto e não precisou pagar. Claro, não pagou nada. Mas essa pessoa tornou a ligar para ele, dizendo: Olha, o teu produto está parado porque você não fez o pagamento. Estou te mandando o boleto para você fazer o pagamento. Aí ele xingou, ele disse que ele xingou e isso é um golpe também, né? Isso é um tipo de golpe que a gente tem que tomar cuidado que na hora que você compra num marketplace, esse marketplace não liga para você. É isso. Exato. É isso aí, né? Exatamente. Então, não liga, né? Não tem esse tipo de relação. Aqui é complicado a gente falar também de tantos golpes, porque pode até dar ideia para algum, Ai, concordo, para algum concordo. marginal. Mas, enfim, a É. gente está falando aqui para as pessoas, né? Tem uma coisa, e vejam que são pessoas se aproveitando de tudo isso, né? O que é um outro tipo de golpe que acontece? Às vezes o entregador vai com uma caixa na casa da pessoa e às vezes eles já repararam, pode nem ser que ele tenha esse acesso aos dados, mas ele já reparou aquele negócio mesmo, fica na rua, já reparou que aquela casa volta e meia recebe ali um pedido do Mercado Livre, recebe um entregador lá, e o cara vai lá, o entregador com uma máquina de cartão e com uma caixa e fala, tem uma entrega aqui, mas ficou com um valor que tem que pagar na entrega para você receber, sabe? Teve alguma coisa nessa mesma linha que você falou, sabe? Ó, faltou um valor do frete, teve uma diferença do frete que você tem que pagar para eu poder te entregar. E, principalmente, às vezes, né, pessoas mais... que estão um pouco habituadas, as pessoas idosas que não têm tanta intimidade, não estão tão preocupadas ou tão antenadas com essas informações. E às vezes a pessoa, puxa, vou receber essa caixona aí, eu nem sei o que é, não lembro se eu comprei, mas só tem que pagar R$ 15 aqui. E daí tenta passar e fala, puxa, não Não deu passou. certo, peraí, passa de novo. Não deu certo, peraí, passa de novo. Só que na verdade está passando 15. Vai. E ele fala, puxa, olha, não deu certo, eu não vou poder te entregar, mas depois o mercado vai entrar em contato com você para resolver isso e vai embora com a caixa. Só que nisso ele fez várias transações ali Com o com o cartão da cartão pessoa. da pessoa. Então é uma coisa que a gente não tem nada a ver com o marketplace, mas é usado, né, o nome do marketplace para fazer um golpe bem grosseiro, mas infelizmente às vezes as pessoas caem aqui, veja, a pessoa nem está querendo levar vantagem, ela realmente ali foi só enganada, né, ludibriada pelo falso entregador que fez essa situação ali. Então são os golpes bem esquisitos, né, mas enfim, a criatividade aí pro lado mal, o ser humano também tem bastante. Inclusive, esse daí me deixou bem, bem assim, eu falei, nossa, como assim? Teve acesso a todos os dados dele, Pois é. inclusive o que ele comprou, o produto que ele Esse. tinha comprado, ele sabia de tudo, né? A pessoa que estava tentando passar o golpe sabia de tudo. Eu até conversei com esse marketplace sobre a situação, eles estavam verificando para me dar uma resposta, mas é assustador, né? Você compra lá e de repente ficam te ligando, como eu consigo, né? Porque quando eu conversei com esse rapaz, eu falei assim, o problema não é só o fato dele estar te cobrando, o fato dele ter todos os teus dados, né? Uhum. Como ele chegou até ter todos os teus dados? É isso que o marketplace teria que explicar, né? Mas vamos ver se ele explica, né? Talvez um problema, não, né, a gente não pode afirmar, claro, tem todo caso, às vezes né, essa questão agora do intermediário ali, né? Porque como vai sempre ter, às vezes a segurança pode ser que tenha tido uma falha na segurança, não descarto essa possibilidade, né, da tecnologia, mas às vezes ela teve vai ter um momento que ela vai sair do marketplace e o negócio vira físico, né? Então tem aquele produto, aquela entrega. Então vai sair de um depósito, vai para uma transportadora, vai para um entregador, às vezes, né, quando a gente vai vendo, saiu do depósito tal, chegou na cidade tal, foi para...
Então, tem várias pessoas que estão Nesse manipulando trajeto. aquele produto, né? E às vezes alguém pode pegar e realmente vai ter os dados da pessoa, dado da entrega, e até, né? A gente vai falando isso, vai ficando com o cabelo em pé, mas né, a pessoa pode abrir a caixa e ver realmente o que você comprou lá, e é difícil de estar monitorando todo esse caminho. Por isso que é importante mesmo, né, a denúncia, né, que realmente, porque ali vai um cruzamento grande. Veja que é complexo, né? Porque se fosse só, saiu dessa loja e chegou na tua casa, puxa, Ok. foi o cara que fez a entrega. Mas Agora não. ele vai para um lugar, vai para o outro, puxa, talvez tenha várias pessoas que tiveram essa possibilidade de cometer esse crime, né? A gente já fala que já seria até um crime. Mas até descobrir qual que é, então é bem complexo. Então, realmente denunciar, né, é uma situação que é importante para tentar diminuir esse abuso. Eu acho que a gente está falando muito do marketplace, da tecnologia, né, da segurança das transações, mas a gente às vezes vai caindo nos golpes que não são tão relacionados à tecnologia, são mais essa parte do ser humano, da entrega, né, enfim. Então, que é mais difícil às vezes do que a tecnologia para a gente garantir segurança. Mas é bom a gente falar que existem esses outros lados para que o cidadão, o consumidor, fique atento, né? E aí, infelizmente, o seu papo está tão agradável, mas acabou nosso tempo, você acredita que já acabou nosso tempo? Nossa, passou muito rápido. Muito rápido, uma pena, mas é um assunto que eu acho que a gente vai ter que voltar. Assim que eu receber mais algumas informações de leitores, eu quero voltar a eles, porque eu acabei nem conseguindo colocar dos outros que eu recebi, acabei colocando só desse que teve ali os dados e querendo ser cobrado por uma entrega que ele achou absurdo. Mas é importante a gente falar, de mostrar quais são os tipos de golpe que existem. Infelizmente, a gente vai dar a ideia para o golpista, mas a gente vai precaver também quem é de boa índole, né? A gente espera que a gente atinja muito mais as pessoas de boa índole que estão preocupadas em não caírem, né, num golpe, numa fraude, que infelizmente tem bastante. Elon, muito obrigada mais uma vez por esse papo. Eu que agradeço, sempre muito bom. Esperamos aí que, se a gente conseguir, né, evitar 2, 3 golpes, golpe aí, já valeu a nossa conversa aqui. Muito mesmo. Muito obrigada, eu quero te agradecer a sua participação aqui no Consumo em Pauta, as dicas que realmente você trouxe certamente vão ajudar aquelas pessoas que me seguem, que seguem o Consumo em Pauta, na hora de fazer uma compra online no Marketplace com mais segurança. E se você que nos acompanha quer mais informações sobre esse tema ou outros ligados a consumo, acesse o site consumoempauta.com.br. E lembre-se, informação é a melhor defesa do consumidor. Fique atento, compre com segurança para proteger seu bolso. E a gente volta na próxima semana.